Oi pessoal, dando sequência com as nossas entrevistas do especial das Dias das Mulheres, hoje eu quis trazer pra gente alguém que não podia faltar quando a gente tá falando de saúde da mulher, a minha ginecologista favorita. Quem veio conversar com a gente hoje é a doutora Giovana Arcas. A doutora Giovana Arcas se formou na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Ela fez ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de São Paulo também. E agora ela é fellow de cirurgia ginecológica minimamente invasiva no Einstein. Ou seja, um baita de um currículo, além de ser uma das minhas melhores amigas. A gente vai começar falando sobre as doenças que são mais comuns que acometem as mulheres. A primeira coisa que eu queria perguntar, eu como cirurgião do aparelho digestivo, preciso de você para falar disso, é câncer de mama. Perfeito. Vamos começar sobre a dúvida que todo mundo tem. Como que funciona o rastreio? A partir de qual idade a gente tem que começar a rastrear câncer de mama? O início do rastreio para câncer de mama depende de qual sociedade a gente está falando. Então, se a gente preconiza o que a Febrasgo e a Sociedade Brasileira de Mastologia falam, é a partir dos 40 anos de idade até os 74, anualmente, para as mulheres de risco habitual. Conta pra gente, como é que funciona, quais são os fatores de risco? Para quem que tem que começar antes esse rastreio? Então, esse rastreamento ele tem que começar um pouquinho antes, dependendo se essa paciente tem algum risco familiar ou não. Então, se, por exemplo, algum familiar, parente de primeiro grau, teve câncer de mama, como mãe, irmã, filha, a gente tem que começar esse rastreio um pouco antes, dependendo principalmente do momento em que esse diagnóstico foi feito nesse familiar. E outro fator de risco muito importante é você ter a expressão dos genes BRCA1 ou BRCA2. E essa pesquisa específica desses genes a gente faz para algumas populações em específico também, não é para todo mundo que a gente tem que pesquisar. Não, essa aí é uma dúvida que eu sempre tive, né? A gente já ouviu falar até da Angelina Jolie, que fez a pesquisa do gene e aí acabou fazendo a cirurgia de retirada das mamas sem ter o diagnóstico de câncer nenhum. Pessoas que não têm histórico familiar, como eu, assim, ninguém na família nunca teve câncer de mama. Vale a pena fazer esse teste ou... Não, esse teste é um teste que a gente reserva só para fazer em ocasiões especiais e casos especiais. Quando que uma mulher tem que pensar em câncer de mama? Quais são os sinais e sintomas que devem levar ela a procurar um ginecologista? Então, hoje em dia, né, a gente não fala mais sobre aquilo que a gente falava antigamente da obrigatoriedade, né, de ser uma coisa importante a gente fazer o autoexame. É claro, toda mulher ela tem que conhecer a mama, saber do formato, né, vira e mexe, fazer o autoexame, mas não é uma coisa que é preconizada todo mundo fazer o tempo todo mês. Tá? O que é importante a gente fazer é o exame físico anual com um médico ginecologista ou um médico mastologista. Coisas que podem alertar uma mulher sobre um câncer de mama. Então a gente pensa em nódulos, principalmente nódulos que não são dolorosos, né? Geralmente a gente tem mais medo daquilo que dói, mas a gente tem que ter mais receio com nódulos que não são dolorosos. Alterações na cor da pele, aquela pele que a gente chama de casca de laranja, que é uma pele com sinal inflamatório, que ela é um pouco mais vermelhinha, com os poros mais abertos, ou saída de secreção pelo mamilo, principalmente unilateral, então de um mamilo só, mais do que dos dois lados. Então esses são alguns dos sinais que a gente pode deixar aqui claro para as mulheres ficarem mais alertas caso alguma dessas coisas aconteça com elas. O ginecologista é o médico que vai estar sempre presente na vida da mulher. Conta pra gente, qual que é a periodicidade? De quanto em quanto tempo uma mulher saudável, de todas as faixas etárias, seja adolescente, seja mulher adulta, seja mulher idosa, deve ir ao ginecologista? Acho que é importante a gente levar em consideração o exame físico. Então, o exame físico é o fator mais importante e tem que ser feito anualmente em todas as mulheres de todas as faixas etárias. Mulheres mais novas, a gente sempre preconiza ir no ginecologista um pouquinho antes da menstruação, talvez até para tirar dúvidas e tudo mais sobre sexualidade, sobre anticoncepcionais, mas a periodicidade preconizada é anual. Certo. Seguindo nas doenças que mais acometem as mulheres, a outra doença que a gente precisa falar é sobre câncer de colo de útero e a infecção do HPV. Conta pra gente, como que a gente faz o rastreio do câncer de colo de útero? O rastreio de câncer de colo de útero pelo Ministério da Saúde, ele é preconizado para ser feito a partir dos 25 anos, que pode ser feito com o Papa Nicolau, que é o que a gente chama de colpocitologia oncótica, ou ele também pode ser feito com rastreio para DNA HPV, ou seja, a gente pega uma amostrinha do colo da mulher,
de células ali da região, e a gente vê se a mulher é colonizada ou não pelo vírus do HPV. Então, a partir dos 25 anos, Papa Nicolau, 2 vindo normais com intervalo de 1 ano, a gente pode espaçar o rastreio para 3 em 3 anos, e o DNA HPV a gente pode espaçar o rastreio por até 5 anos se ele vier normal. Nossa, é bastante. O intervalo é bem maior do DNA, bem maior. Não sabia. Vamos falar sobre sinais e sintomas. O que deve chamar a atenção de uma mulher para ela procurar o ginecologista com essa preocupação do câncer de colo de útero? Então, na verdade, o câncer de colo de útero ele é um câncer muito silencioso, então ele não gera muitos sintomas. O principal deles é sangramento durante a relação sexual. Então, se por acaso você conhece alguém ou você apresenta sangramento durante a relação, saiba que isso não é normal e é um dos sinais que a gente, procura para câncer de colo, mas realmente ele é um câncer, infelizmente, silencioso e justamente por isso a gente tem que se atentar ao rastreio e fazer esse segmento certinho. É muito impactante pra gente, porque nós que também trabalhamos não só na atenção privada, mas também na atenção pública, a gente vê pacientes que chegam pra gente com a doença muito avançada. É nessa hora que até eu, cirurgião do aparelho digestivo, que não trabalho com câncer de colo de útero, vejo os pacientes com doença metastática, com que a gente chama de carcinomatose peritoneal, que é quando espalha pra dentro da barriga, tem obstrução intestinal. Então, por isso que é tão importante fazer o rastreio, lembrar que tanto no sistema público e no sistema privado você vai ter acesso a esse tipo de rastreio. Já que a gente está falando de câncer de colo de útero, vamos conversar sobre a vacina? Conta pra gente, a partir de quantos anos a vacina do HPV tem que ser tomada? A vacina do HPV, na verdade, é um ótimo assunto, eu adoro falar sobre ele, porque é uma das poucas vacinas que a gente tem contra a prevenção de um câncer, né? E foi o que você falou, é uma coisa super prevenível, que tem rastreio em vários, disponível no sistema público, então é super fácil acesso. E a vacina também está disponível no sistema público. A vacina disponível no sistema público é a quadrivalente, ou seja, ela é válida contra 4 subtipos virais, sendo eles 2 oncogênicos, que a gente fala, que são os de alto risco, e 2 tipos que são causadores de verrugas genitais. E essa vacina quadrivalente disponível no SUS, ela é disponível para pacientes de 9 a 14 anos, seja meninos ou meninas. E para pessoas imunocomprometidas, ou que sofreram violência sexual, enfim. Essa vacina, ela é preconizada dos 9 aos 45. Já no sistema privado, a gente tem uma vacina que chegou desde o ano passado, então uma vacina que é a nonavalente, ou seja, protege contra todos esses 4 subtipos virais, mais outros 5 oncogênicos também, então uma vacina que tem uma proteção mais ampliada, e ela também é preconizada para homens e mulheres de 9 a 45 anos. Olha que legal, existe uma vacina que é capaz de prevenir um câncer. Então não deixe de procurar seu ginecologista e não deixe de tirar as dúvidas sobre essa vacina. Outra coisa importante da gente falar é o rastreamento para doenças sexualmente transmissíveis. E ela é preconizada para todas as mulheres que estão com a vida sexualmente ativa, anualmente. Então, rastreio para clamídia, gonococo, outras doenças como HIV, sífilis, hepatites. Então, a gente tem que fazer todo esse rastreamento anualmente para as mulheres sexualmente ativas. E se a gente está falando de rastreamento, a gente também tem que falar sobre prevenção de doença sexualmente transmitível. Que essa é batata. Qual que é o melhor jeito da gente prevenir? Camisinha. Não tem como fugir. Seja camisinha feminina ou masculina. Lembra que não existe só um modelo, tá? Então, se o boy não quer usar, você também pode usar a sua. A gente está falando dos mês das mulheres e a gente sabe que a anticoncepção foi um passo muito, muito importante para a nossa independência como mulher. Para a gente poder decidir quando a gente vai começar a trabalhar ou simplesmente se a gente vai querer ter filho ou não. Então, acho que não tem como a gente não falar sobre anticoncepção. Correto. Conta pra gente quais são os principais métodos a qual uma mulher pode ter acesso. Hoje em dia a gente tem muitos métodos que a mulher tem acesso, tanto no sistema público, mas mais ainda no sistema particular, né, que tem algumas medicações que não estão disponíveis no SUS. Mas a gente tem desde preservativo, camisinha feminina, masculina, injetáveis, anéis vaginais, adesivo, anticoncepcional oral, DIU com e sem hormônio. Então a gente tem muitas e muitas opções, além obviamente da laqueadura, do Implanon, que são um dos métodos mais seguros que a gente tem junto com os DIUs. E com certeza, Maria, eu acho que assim, a anticoncepção trouxe pra gente uma liberdade que antes a gente não tinha, de planejar não só o momento que a gente quer ter filho, mas quantos filhos a gente quer, com quem a gente quer ter,
E essa é uma liberdade muito grande que permitiu a mulher entrar em mercado de trabalho, em crescer e ter o mesmo papel na sociedade que os homens têm. Olha que legal, como uma especialidade ela é capaz de fazer parte de momentos tão importantes e tão definidores na vida da mulher, né? Então, assim, inclusive, assim, a minha decisão de quando eu vou ter filho ou não depende de você. A minha decisão do cuidado, da minha gestação, você vai estar junto também. Então, eu acho isso o mais bonito da ginecologia, né? Vocês acompanham todos os momentos da fase da vida da mulher, né? Desde da iniciação sexual, de tirar dúvidas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente ainda está numa sociedade em que a sexualidade é um tabu. Então, eu tenho certeza absoluta que já chegou alguém para passar em consulta com você para falar sobre anticoncepção, que nunca parou para conversar sobre sexualidade, sobre sexo com ninguém. Conta para mim como é a sua experiência como ginecologista falando sobre sexualidade com as suas pacientes. Legal você puxar esse assunto, porque ultimamente eu tenho tido um público muito específico que está me procurando, principalmente pacientes mais jovens, que estão iniciando a vida sexual e não só querem saber sobre anticoncepção, mas querem saber mais sobre o próprio corpo delas. E hoje em dia, com essa quantidade enorme de informações que a gente tem circulando e uma facilidade, né, da gente procurar as coisas na internet, vem uma gama de dúvidas, né, de como o nosso corpo funciona, do que funciona pra gente, não funciona pra gente, em como a gente tem que se tocar, em como a gente se vê, em como a gente se enxerga como mulher. E eu tenho vários pacientes que têm me procurado para saber justamente sobre isso, sobre anatomia, sobre como se estimular, sobre qual que é o funcionamento do corpo, sobre como funciona uma gravidez, uma anticoncepção. Então, falando com pessoas que são tutores de meninas mais jovens, que ainda estão iniciando ou pensando em iniciar a vida sexual, é muito importante a gente saber que elas vão querer tirar essa dúvida em algum lugar, né? E essa informação vai vir à tona para elas de alguma forma. Então não adianta a gente tentar inibir aquela pessoa, esconder o mundo daquela pessoa, porque ela vai crescer, vai se desenvolver, vai ter dúvidas. E talvez seja legal a gente pensar em quebrar esse tabu. E se você, pai, mãe, tutor, tem vergonha, às vezes, de falar sobre isso ou ainda não tem tanta desenvoltura sobre o assunto, traga para o médico ginecologista falar sobre o assunto com a menina ou com a adolescente. É muito legal a gente mostrar anatomia, como ela pode se tocar, quais são os efeitos de uma anticoncepção, como é que funciona uma menstruação. Então, assuntos básicos que a gente consegue sanar tranquilamente. A gente sabe que, às vezes, a falta de conhecimento, ela pode propiciar até situações de abuso, né? Então, a gente ter acesso à informação, a gente parar de tratar a sexualidade como tabu, você poder conversar sobre isso com os seus filhos, tanto de como vai ser a menstruação, como o corpo funciona, se você, exatamente como a Giovânia falou, se você não tem essa desenvoltura para poder falar, procurar a ajuda de um ginecologista, de um especialista para poder participar dessa conversa da família é muito importante. Quais são os benefícios da gente poder ter essa conversa tão aberta sobre sexualidade? Isso desde o começo, desde de jovem, da adolescência. Acho que o principal fator é a mulher conhecer o seu corpo e saber quais são os seus limites. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de liberdade, a gente fala de autoconhecimento. E a partir do momento que uma mulher tem isso sobre ela, esse domínio sobre o próprio corpo e sobre as suas ideias, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela aceita, o que ela não aceita, a gente cria uma mulher que conhece os limites e sabe até onde o outro pode chegar. Porque em algum momento vai ter um outro, em algum momento vai ter uma troca com uma outra pessoa. E se ela já chega munida dessa informação e desse conhecimento sobre o próprio corpo, ela também vai saber impor limites sobre o que a outra pessoa pode ou não fazer com ela. Uma pergunta que eu vou fazer para todas as mulheres que vão conversar comigo. Para esse Dia das Mulheres, o que você queria? Em vez de flor, fala assim, não quero flor. O que eu quero para esse Dia das Mulheres? Eu quero pessoas inspiradoras do meu lado. Eu acho que Ai, caramba, tem tanta coisa que eu quero. Me conta todas. Vamos fazer uma lista. Nossa, eu faria uma lista. Mas eu acho que o principal é ter pessoas e principalmente mulheres que me inspiram do meu lado. A gente conhece o mundo e a gente conhece o universo até onde
a nossa imaginação vai. E se a gente tem pessoas que inspiram a gente ampliando esse universo, a gente sabe que a gente também pode caminhar um pouco mais para frente. Então, eu quero que mulheres possam ter espaço para crescer, para se desenvolver, para florescer, para criarem uma carreira, uma família e uma rede de amizades incrível, para a gente também continuar se inspirando nessas pessoas. Oh. Por isso que eu quis tanto gravar esse especial com vocês, porque eu vou trazer várias mulheres que me inspiram e eu espero que vocês sejam tão inspirados por elas quanto eu sou diariamente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra gigante.